Senhoras e senhores, mais uma vez o nosso bom dia. A ASIS, nas pessoas de seu diretor-presidente Juliano de Castro, demais diretores, seus presidentes eméritos, aqui representados pelo senhor Djalma Quintino Malta Filho e Wilson Zon Filho, agradece a presença de todos e informa que estamos iniciando esse do 102º CANEG, cujo tema é Felicidade dá lucro. Teremos, nesta oportunidade, a palestra da especialista Flávia da Veiga e as contribuições dos cases do Cicobi com Sandra Helena Rosa Cuac e da Viminas com Rubilene Silva Pimenta. Queremos iniciar agradecendo aos nossos patrocinadores anuais. Uma das razões do nosso sucesso são eles Sebrae, Cicobi, São Bernardo Saúde, ArcelorMittal, Banestes, Vitória Wagner e EPTB, o Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, Grupo Biancogres, Senac e Findes. A realização do CANEG é da ASIS, Associação dos Empresários da Serra, e nós gostaríamos de pedir de todos a atenção para a exibição de vídeos institucionais dos nossos parceiros, não sem antes, claro, fazer o registro da quase impossibilidade da visualização desses vídeos aqui em razão do reflexo da incidência da luz sobre a tela. Mas, de toda forma, gostaríamos de informar que este evento, a exemplo dos demais CANEGs, são sempre disponibilizados, ainda na data em que ele é realizado, no canal de YouTube da ASIS. Então, aqueles que não tiverem oportunidade de assistir, não só a exibição dos vídeos dos patrocinadores, mas também quiserem rever aspectos do CANEG, partes das apresentações, inclusive os slides que serão apresentados, terão oportunidade de rever todo este evento no canal do YouTube da ASIS. Vamos, então, exibir, ou pelo menos ouvir o áudio dos vídeos institucionais de nossos parceiros. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. Um movimento financeiro e social no qual os capixabas não são clientes, são donos há mais de 30 anos. Isso é ter voz, participação até nos resultados. Cooperativa não é banco, mas tem tudo que um banco tem. Não é fintech, mas é digital. Não é discurso, é inclusão de verdade. Está na comunidade que nem banco tinha. É a parceira da pequena produção que virou toneladas. E tudo isso só foi possível porque muita gente acreditou. No cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação do Espírito Santo. Tá aí a explicação. Tem explicação, tem explicação, explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi.
A SAMP você já conhece, mas está sabendo que tem consulta online disponível 24 horas? Pois é, agora a sala de espera pode ser no conforto da sua casa. Consultas agendadas ou de pronto atendimento ficarão ainda mais práticas. Conheça o plano empresarial SAMP, com telemedicina 24 horas, internação, carência zero, isenção de coparticipação a partir de R$ 106,99. Ligue e contrate 0800 941 9641. Consulte condições em samp.com.br. É possível saber se este aço é feito de forma sustentável? Você sabe dizer se o aço dos eletrodomésticos é criado atendendo princípios sociais? Sabe se o aço em carros, prédios e telhas tem práticas de governança? Agora você sabe. ArcelorMittal Tubarão é a primeira produtora de aço das Américas com a certificação Responsible Steel, um reconhecimento a quem produz aço com alto padrão e cada vez mais inteligente. Para pessoas, para produtos, para o planeta. ArcelorMittal. Muito bem, senhoras e senhores, na sequência, então, gostaríamos de convidar para dar-lhes as boas-vindas, presidente da ASIS, Juliano de Castro, diretor da Fibrasa. Bom dia a todos. Mais uma vez, casa cheia, né? Isso me deixa muito feliz. Tem até um pouco a ver com o tema de hoje. Isso mostra um pouco da força da ASIS aqui, né, no município. Gostaria de saudar os ex-presidentes da ASIS, Wilson Zon, Djalma Filho, com eles todos os presidentes eméritos daqui presentes. Gostaria de saudar Celso Duarte e Sandro Vieira, gerente comercial aqui da Vitória Wagner. Obrigado aí por nos expor esse evento, né? Fazer esse CANEG de uma maneira especial, né? num outro local. Isso traz também algo positivo aí para nós. Saudar também o anfitrião desse CANEG, Alaí Juriato, do Cicobi Leste Capixaba. O Cicobi tem sido um grande parceiro, nos ajudado muito aí dentro da ASIS. Saudar também, né, a palestrante Flávia Veiga e também Sandra Helena, do Cicobi, Rubilene Silva, da Viminas. Tenho certeza que isso, hoje a gente vai sair daqui inspirado, né, para poder estar trazendo algo de novo para as nossas organizações. Hoje vamos debater um tema atual extremamente relevante para as nossas empresas. Não tenho dúvida que um ambiente de trabalho onde nossos colaboradores estão felizes é um ambiente de trabalho mais produtivo e de maior resultado. Iremos entender como devemos tratar isso nas nossas organizações e avaliar como o Cicobi e a Viminas vem trabalhando esse tema. Registro também a participação marcante das mulheres, não só na diretoria da ASIS, mas também em todos os nossos eventos. Isso nos traz orgulho. Agradeço o empenho da nossa diretoria. Parabéns, Rafael, parabéns, Riberto, Leonelli, Vitor, Rubens e todos os nossos conselheiros, pelo belo trabalho que vocês vêm desempenhando. Agradeço também nossos patrocinadores, mantenedores e associados. A ASIS só tem essa força pela participação e engajamento de todos vocês. Não posso deixar de falar da Casa do Empresário. Obra que foi retomada, vai ser entregue no ano que vem. Nela teremos um espaço compartilhado para vocês associados. Nós teremos um hub de inovação, enfim, salas de treinamento. Então, é algo de extrema relevância para a associação. É uma associação que tem uma sede própria, é uma associação mais forte. Contamos com vocês para transformar esse sonho em realidade. Seja um doador, ajude-nos a fortalecer ainda mais nossa associação. Por fim, convido a todos que hoje estão aqui e não são associados, que se associem, né, que possam fazer parte da maior associação do Estado, que representa o maior PIB do Espírito Santo. Muito obrigado. Muito bem, e como
dito aqui pelo nosso presidente. Temos a Casa do Empreendedor, vamos ouvir o áudio e tentar assistir um pouco do vídeo sobre o empreendimento. Falar sobre a ASES é falar acima de tudo sobre relacionamento. E por que não família? Desde 1977, a ASES tem sido o resultado da fé, força e dedicação de pessoas que acreditam que sem um propósito não se pode ter um futuro próspero. Como todos sabem, temos o importante papel de apoiar e fortalecer os interesses empresariais. Também somos o pilar de um relacionamento entre pessoas que mantém todos os níveis na cadeia produtiva, nos segmentos de comércio, indústria e serviços. Juntos, através dos nossos valores, geramos ideias e produzimos oportunidades, colaborando para o desenvolvimento dos negócios. Por isso, lançamos a Casa do Empresário, um projeto de inovação e conexão feito por pessoas que fortalecem a ASES. Essa será a sua sede com uma área total de 5.000 metros quadrados, salas de treinamento, auditório, salas de apoio e setor administrativo. O projeto visa atender às demandas do setor produtivo da Serra e servir de referência para empreendedores de outras regiões. Sua arquitetura é imponente e representa a importância do nosso trabalho. Falta pouco para chegarmos aonde sonhamos. Hoje, temos parte da obra concluída, graças aos empresários que acreditaram no futuro desse projeto. Existem muitos desafios a serem enfrentados e, por isso, precisamos da sua colaboração. Acreditamos em você e que nenhum de nós é tão forte quanto todos nós juntos. Participe, faça sua doação. Senhoras e senhores, na sequência, nós gostaríamos de convidar aqui o senhor Alair Giuriato, diretor executivo do Cicobi Leste Capixaba, uma vez que o Cicobi é o anfitrião desta edição do Caneg. Senhor Alair, por favor. Bom dia, muito feliz de estar aqui, cumprimentar nosso presidente, Juliano de Castro, aqui representando toda a sociedade da ASES, os 10 diretores, associados, cumprimentar a Sandra Helena, nossa superintendente da Central, a Flávia da Veiga, que vai palestrar aqui, a Rubilene da Viminas, que vai compartilhar com a Sandra esse projeto tão interessante. E a gente fica feliz porque o Cicobi está aqui na Serra há 11 anos. E quando chegamos aqui, uma das primeiras portas a serem abertas foi exatamente da ASES e do CDL. Entidade que tem como propósito muito similar ao propósito do Cicobi: unir pessoas e empresas para o desenvolvimento dessa região. Esse é o propósito do Cicobi: desenvolver a região que nós estamos inseridos. Ficamos felizes porque estamos aqui há 11 anos, o sistema Cicobi está no Espírito Santo há 34 anos. Temos aqui nessa cidade uma participação já de 18%, graças à confiança dos nossos associados aqui na Serra. Agradecer a Andressa, nossa primeira gestora desse município, e o interessante é vai nominando aqui mulheres, demonstrando o potencial e capacidade dessas empreendedoras, desses talentos que cada vez estão sendo mais reconhecidas. Então, Andressa, junto com vários parceiros, conseguimos chegar nesse percentual. O Cicobi, para quem está de fora, às vezes, fala assim, o Cicobi, o que é o Cicobi? O Cicobi hoje tem mais de 6.500.000 associados no Brasil, organizado em 351 cooperativas,
Nós temos hoje a segunda maior rede de agências do sistema financeiro brasileiro. Ultrapassamos a barreira de 4.000. Às vezes é difícil falar o número exato, o último levantamento era 4.018, porque estão inaugurando as agências toda semana, às vezes quase todos os dias. Demonstrando união de pessoas de empresa para levar o desenvolvimento para a região que nós estamos atuando. O Cicobi está presente em 350 municípios, sendo a única instituição financeira naquele município. Fora centenas de distritos que nós estamos presentes, levando o desenvolvimento. E aquele que ainda não conhece o sistema cooperativo Cicobi, faça um experimento. Tenho certeza que terá uma felicidade ainda maior nos seus negócios e sucesso também. Obrigado a todos e um bom evento. Agradecer ao senhor Alair pelas gentis palavras. E olha, se você ainda não faz parte da grande rede de integração da ASIS, comece a seguir as nossas redes sociais. As redes sociais da ASIS, Instagram, @asis.serra, no Instagram, naturalmente, e o nosso canal no YouTube, como eu falei, onde, inclusive, será possível assistir a este CANEG, o replay deste CANEG. Quem tiver dificuldade, quiser assistir aos vídeos, assistir também, com maior perfeição, os slides que serão apresentados, por favor, ainda hoje estará disponível no canal do YouTube da ASIS, youtube.asis.serra. Compartilhe, inclusive, nas redes sociais, sua foto no Instagram, sua foto aqui neste CANEG, e nos marque que iremos repostar. Também sempre gostamos de destacar que disponibilizamos um espaço especial para produtos e serviços de nossos associados. Sempre na entrada dos nossos eventos, temos uma mesa facultada aos associados e apenas aos associados, naturalmente. É sempre importante visitar e prestigiar os associados da ASIS. Senhoras e senhores, apresentaremos nesse momento os novos associados da ASIS, as novas empresas associadas. Gostaríamos de convidar aqui à frente o diretor administrativo e financeiro da ASIS, Riberto Araújo, também a diretora de Relações com o Associado, Leonelli Lamas, para que entregue o botão da ASIS e recepcione os nossos novos associados. São eles, as smtv.tv.br, pedimos por favor o representante que venha aqui à frente, igualmente da Funciona Eletrorefrigeração Limitada, do Centro de Formação de Condutores da Serra. Representantes desses associados, por favor, nos deem a honra de vir aqui à frente, por favor. A sm.tv.br, Funciona Eletrorefrigeração Limitada, Centro de Formação de Condutores da Serra. Isso. Os demais podem não estar. Ah, tá. Estamos aguardando aqui. Isso. Por favor, por aqui. Por gentileza. Muito bem, senhores, estes são os nossos novos associados. Gostaria que todos, ao receberem o voto, recebessem também o carinho da nossa plateia. Muito obrigado. Olha, neste evento temos também a participação especialíssima de 3 prestadores de serviços que são associados da ASIS. O serviço de coffee break, prestado aqui por Célia Rigoni Buffet Itinerante, também Marco Machado Decoração, com arranjos alusivos ao Outubro Rosa, e Cristal Produções, que é responsável pela organização do nosso evento. Gostaríamos também de deixar aqui um aviso: a Vitória Wagner irá sortear 5 kits para os participantes deste CANEG. A Vitória Wagner tão gentilmente cedeu suas instalações para que nós pudéssemos aqui realizar esta edição, vai também nos brindar. 5 kits serão distribuídos a participantes. O sorteio será ao final do evento, mediante um número que os senhores receberam quando de sua chegada aqui ao local. Então, guardem o número para o sorteio no final do evento.
Outra importante informação é que o Prêmio Mérito Empresarial da ASES está chegando. Será dia 8 de dezembro. Marque na sua agenda. 8 de dezembro, Prêmio Mérito Empresarial da ASES. Os convidamos a ser um patrocinador ou parceiro do prêmio. Se comunique com um público altamente qualificado. Outra forma de participar, naturalmente, é adquirindo uma mesa. Participe, é uma forma de participar deste evento empresarial, um dos maiores eventos empresariais de nosso estado. Compre sua mesa. Faça já a sua pré-reserva procurando a Fabrícia, a nossa executiva da ASES. E antes de irmos para o conteúdo programado para esta manhã, solicitamos mais uma vez a atenção de todos para a exibição de vídeos institucionais de nossos parceiros. O que é ser uma versão beta para você? Para o Senac, é ser testado todo dia, por nós mesmos. É viver à procura de desenvolvimento, é saber que a transformação nunca tem fim. E trilhar a atualização constante em busca da nossa, da sua melhor versão. Porque no mundo da TI, mudam os algoritmos, as linguagens, as linhas de código, mas uma coisa não muda. Os melhores profissionais são os que se preparam e reprogramam o amanhã. Sua definição de futuro foi atualizada. Novo portfólio de TI do Senac. Atualizado com as últimas tendências de mercado. Programado para você nunca parar de evoluir. Trilhe 1, 2, 3 jornadas. Trilha TI no Senac. Sua melhor versão é a próxima. Tem dia que tudo dá certo. Tem dia que nada se encaixa. Tem dia que enche. Tem dia que nem abre. Tem dia que tudo funciona. Tem dia que a gente só quer que termine. Tem dia de colher os frutos. Tem dia que o negócio é plantar. Tem dia que a gente duvida. Tem dia de ter fé no trabalho. Tem 365 dias novinhos chegando. Em cada um deles, a gente vai continuar ao seu lado. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O Instituto de Protesto do Espírito Santo reúne todos os cartórios de protesto do Estado, visando fomentar, estimular e aperfeiçoar a utilização do protesto de títulos, uma maneira eficiente de realizar uma cobrança de forma extrajudicial para a recuperação de crédito. O protesto de títulos é eficaz, seguro, prático e gratuito para o credor. Esse serviço possui um ótimo índice de eficiência. Cerca de 60% dos títulos enviados para protesto são pagos em até 3 dias úteis. Só em 2021, mais de 13 bilhões de reais foram recuperados através do protesto, gerando enorme economia aos cofres públicos, porque essas dívidas deixam de ser executadas na justiça, descongestionando o poder judiciário. Seja um conveniado e acabe com a inadimplência na sua empresa. Visite o nosso site www.protestogratuito-es.com.br. IEPTBES, Instituto de Estudos de Protesto do Espírito Santo. É Banescard Visa. É sim para compras online, sim para mais benefícios e sim para ser aceito ao redor do mundo, principalmente no Espírito Santo. Banescard Visa, em breve na sua casa. Vamos então, senhores, passar as palestras desta manhã, cujo tema é Felicidade dá lucro. Gostaríamos de convidar Flávia da Veiga, que será nossa palestrante, também Sandra Helena Rosa Coac, que irá apresentar o case do Cicobi, e Rubilene Silva Pimenta, que irá apresentar o case da Viminas. Porém, antes de passar a condução para a Flávia,
vamos aos currículos das participantes. Vamos receber aqui as nossas palestrantes, por favor. Flávia, Sandra e Rubilene, por gentileza, queiram ocupar seus lugares. Vamos aqui apresentar os currículos. A Flávia da Veiga é empresária e uma apaixonada por estudar e compartilhar sobre a ciência da felicidade. É fundadora da startup Be Happier e da Big Group, Publicidade Positiva, cuja metodologia foi criada por ela. Embaixadora do movimento Capitalismo Consciente no Espírito Santo. Flávia compartilha seu conhecimento em palestras nacionais e internacionais, como o TEDx, na sua coluna na Rádio Band News e nas turmas de MBA da Universidade de Vila Velha. Flávia é publicitária, pós-graduada pela Fundação Getúlio Vargas, certificada pela Harvard Business School, em geração de valor compartilhado pela Universidade Yale, na ciência do bem-estar, pela Universidade de Berkeley, em princípios da felicidade e felicidade no trabalho, pela PUC do Rio Grande do Sul, em psicologia positiva. Ciência e bem-estar e autorrealização, Singapura, por empreendedorismo feminino para negócios de alto impacto social. Recebeu diversos prêmios, dentre elas a Comenda Maria Ortiz, pelo seu trabalho com causas na publicidade e o Action Responsible em Cannes Lions Creative Festival. Já Sandra Helena Rosa Kuak é bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduada em Gestão Empresarial e pós-graduada em Docência com Neurociência e Educação Financeira Comportamental. Atualmente é superintendente de Pessoas e Responsabilidade Social do Cicobi Central Espírito Santo, empresa na qual atua desde 1992. Conselheira de Administração do Instituto Cicobi e da Cooperativa de Plataforma Ciclos, além de diretora financeira do Sindes. Sandra também participou de intercâmbios nacionais e internacionais de cooperativas de crédito, visando estudar as evoluções do cooperativismo no mundo. A Rubilene Silva Pimenta, nossa outra participante, é psicóloga, especialista em gestão de pessoas e em terapia familiar sistêmica, facilitadora da ferramenta Felicidade Interna Bruta e coaching executivo organizacional. Atua na gestão de pessoas há 17 anos, em empresas familiares e também como psicóloga clínica, responsável pela implantação do programa Felicidade na Viminas. Gostaríamos de informar que, ao final das apresentações, se o tempo nos permitir, teremos perguntas. Flávia, a condução é sua. Bom dia! Gente, eu estou muito feliz de estar aqui. Juliano, muita gratidão pelo convite. Leonelli. Quem mais aqui está feliz? Maravilha. Eu já falo com você. Rapidinho. Vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho sobre felicidade dá lucro. Eu quero começar com uma pergunta de $1 milhão. O que vocês, empresários que estão aqui presentes, mais buscam em seus negócios? Grana? Lucro? O que mais, gente? O que mais? Pessoas comprometidas. O que mais, gente? O que mais que vocês buscam? Crescer. Quem aqui quer crescer? Ser sustentável. Deixar um legado. Ter clientes felizes e satisfeitos. Quem aqui quer ser sustentável? E, gente, quem entrega tudo isso? Pessoas. E quando a gente fala de pessoas, quais são as perguntas que a gente precisa fazer? Como que a gente aumenta a produtividade sem prejudicar a sanidade mental da equipe? Como que a gente alinha propósito da organização com os propósitos pessoais? Como que a gente estimula a cooperação entre eles, entre pares? Como que a gente estimula a criatividade, a inovação? Como que nós vendemos mais? Como que a gente reduz custo de turnover com gastos médicos? Alguém sabe como? Investindo na felicidade e no bem-estar das pessoas. Principalmente nesse momento.
que é o momento que elas mais precisam. A gente está vivendo um momento muito complexo. Estamos vivendo uma crise sem precedentes na história da humanidade. E essa crise trouxe gravíssimas consequências para a nossa saúde mental. Quando a gente analisa os números antes de Covid e pós-Covid, a gente percebe que a depressão, que já era considerada a doença mais incapacitante da atualidade, se tornou algo trágico e preocupante. A ansiedade, que também era algo gravíssimo, um estudo recente mostrou que 80% dos brasileiros se dizem ansiosos. Eu até brinco que os outros 20% mentiram na pesquisa, né, gente? Porque cá entre nós, todos nós estamos ansiosos. O suicídio alcançou níveis nunca antes imaginados. Ou seja, algo precisa ser feito. Nós precisamos agir rápido. E aí a gente começa a observar que o mundo está falando sobre felicidade. Para quem imagina a felicidade como um assunto de filósofos, de poetas, nossa, felicidade, que coisa bonitinha. Não. Hoje, felicidade, para vocês terem uma ideia, é a disciplina número 1 mais disputada da universidade de maior prestígio do mundo, a Universidade de Harvard. Felicidade hoje, por exemplo, na Nova Zelândia, existe um orçamento. A Jacinda Ardern, que é a primeira-ministra da Nova Zelândia, ela criou o Wellbeing Budget, um orçamento para a felicidade e bem-estar da população. Hoje nós temos o conceito de FIB no Butão, que para além do PIB, Produto Interno Bruto, nós temos a felicidade interna bruta. Nós temos a ONU, que coloca a felicidade e o bem-estar como um dos objetivos de desenvolvimento sustentável. A Unesco, que coloca também felicidade no centro dos esforços educacionais. Temos Dubai. Dubai tem uma meta, hoje já existe uma linha de arquitetura e de estrutura da felicidade. Dubai tem uma meta de ter 95% da população mais feliz. Eles reuniram 47 segmentos diferentes da sociedade para atingir esse fim. Ou seja, Fórum Econômico Mundial, Davos 2019. A sessão do Fórum Econômico Mundial, mais disputada foi a sessão de felicidade. Então a gente começa a observar que felicidade extrapola os limites da filosofia, da poesia. Felicidade hoje é um assunto estratégico, é um assunto econômico, é um assunto social, é um assunto de política pública, é um assunto de interesse de todos. E quando a gente entra um pouquinho no universo dos negócios empresarial, saiu uma pesquisa recente do Great Place to Work, tem 2 meses essa pesquisa, que 97% das pessoas que responderam, ou seja, os líderes que estavam à frente daquela pesquisa, disseram que saúde mental, felicidade e bem-estar é a preocupação número 1 hoje nas empresas. Por quê? Hoje a gente sabe que o adoecimento mental e emocional é algo gravíssimo. Não só isso, os próprios trabalhadores, 71% dos funcionários esperam que os seus líderes invistam em felicidade e bem-estar. 74% esperam que a empresa priorize isso. Comece, até então, eu acredito que todos vocês tenham essa percepção, falar de felicidade, falar de depressão, falar de saúde mental era algo velado, não se falava sobre isso. Hoje já se tornou urgente. De acordo com o Banco Econômico Mundial, 1 trilhão é o custo em perda de produtividade da economia global resultante do estresse, da ansiedade e da depressão. 1 trilhão de dólares. Ou seja, é um assunto muito sério. E aí, qual é esse custo da infelicidade? Por que investir em felicidade? Porque os custos são altíssimos. Quando a gente olha que 200 bilhões foram gastos para tratar a depressão em ambiente de trabalho, 70% das pessoas apresentam níveis altíssimos de estresse. 47% sofrem de algum nível de depressão, sem contar os que não revelam, porque depressão ainda é um assunto velado dentro das organizações. Tem gente que ainda sente vergonha de falar. 73% se dizem infelizes no trabalho.
Quando vai para o nível gerencial, isso vai para 85. E aí a gente se pergunta, qual é o sentido disso? Tanta gente trabalhando infeliz. 60% a 80% dos acidentes da indústria são causados por estresse e por ansiedade dos funcionários. Ou seja, algo precisa ser feito. E aí tem essa frase que eu gosto muito: se você sacrifica a felicidade, você sacrifica o sucesso. Mas por que felicidade é importante? Então, por que a gente vai investir em felicidade? Hoje, estudos científicos demonstram que pessoas mais felizes são seres humanos no seu melhor potencial. A gente vai olhar um pouquinho os números que são muito surpreendentes. Pessoas mais felizes se relacionam melhor, são mais inovadoras, são mais criativas, são mais produtivas, são mais saudáveis. O sistema imunológico de uma pessoa mais feliz é 50% mais resistente. Pessoas mais felizes têm melhores casamentos, se divorciam menos, são mais generosas, são mais altruístas. Pessoas mais felizes são seres humanos melhores. E aí, a gente entra um pouquinho na felicidade no trabalho. E eu gosto muito dessa frase do professor de Harvard, Sean Ashore, que ele diz que não é o sucesso que traz a felicidade, como a gente sempre achou. É a felicidade que traz o sucesso. A gente tem aquela ideia, né? O dia que eu tiver sucesso, o dia que eu for milionário, o dia que eu comprar aquela coisa maravilhosa, eu vou ser feliz. O que os estudos mostram é que é o oposto. Pessoas mais felizes têm mais chances de adquirir sucesso profissional. Pessoas mais felizes têm, por exemplo, salários mais altos. Olha que interessante. E aí, quando a gente fala de colaboradores felizes, quais são as características? 25% mais eficientes, 47% mais produtivos, 50% mais motivados, 82% mais satisfeitos com o seu trabalho, 108% mais engajados, 66% de redução em ausência por doença, 55% de redução de turnover, incremento em retenção de até 44%, um retorno sobre o investimento de 400% nas empresas que investem em saúde mental, 682% de crescimento em receita em 11 anos em empresas que investem em felicidade e bem-estar. 235%, empresas que investem em bem-estar dos seus funcionários são 235% mais eficientes. Levanta a mão, quem aqui, como empresário, gostaria de ter esses números? Todos nós, não é mesmo? Agora, pensa que maravilha ter esses resultados investindo em felicidade. Porque quando a gente fala de investir em felicidade, é uma estratégia ganha-ganha. Porque ganha o empresário, os investidores, ganha o colaborador, quem não quer aqui ser mais feliz, mas extrapola os limites da empresa, ganha a família, ganha a comunidade, ganha a sociedade. A nossa sociedade precisa de pessoas mais felizes, porque pessoas mais felizes são seres humanos melhores. Vendedores mais felizes fecham 56% mais vendas. Quem não quer ser atendido por um vendedor mais feliz? Cadê Paulinha? Cadê Paulinha? Paulinha está aí? Vendedores mais felizes vendem 56% mais. E eu gosto muito dessa frase da revista Exame. Eu sei que vocês não vão conseguir ler, então vou ler para vocês. A felicidade no local de trabalho não é um conceito abstrato. É um objetivo tangível para qualquer empresa que deve estar entre as suas principais prioridades. Algumas das organizações mais bem-sucedidas tendem a ter uma cultura baseada em valores que priorizam a felicidade e o bem-estar dos colaboradores, com o intuito de ganhar vantagem competitiva, emocional, financeira. Ou seja, todos ganham. E aí, entrando um pouquinho, o que nós não chamamos de felicidade? Vocês têm alguma ideia? Não é ter uma geladeira em freezer da Heineken, gente, não é isso. Não é festinha, happy hour, mesinha de sinuca. Não é disso que a gente está falando. O que nós não chamamos de felicidade?
não é buscar prazer e alegria o tempo inteiro. Não é oba-oba. Sem dúvida que ter prazer é importante no processo de felicidade, mas é muito além. Não é satisfação com tudo e a todos e a todo momento. Então, se eu quero deixar meu funcionário mais feliz, então eu vou fazer tudo que ele quer? Não, tem nada a ver com isso. Também não é motivação em alto desempenho num passe de mágica. A gente vai perceber aqui, com os cases, que felicidade é algo que tem um retorno maravilhoso, mas requer atenção, dedicação, requer investimento, requer tempo, requer priorização. Como absolutamente tudo que é importante na nossa vida, tudo que tem valor, não cai do céu. Não é passe de mágica. Requer dedicação, estratégia, empenho. E aí, o que nós chamamos de felicidade? Eu gosto muito desse conceito de uma pesquisadora russa, Sonja Lyubomirsky, que ela diz que felicidade é a experiência de alegria, de contentamento ou bem-estar positivo, combinada com a sensação que a vida é uma vida boa, é uma vida significativa, é uma vida que vale a pena ser vivida. Ou seja, ao longo da vida, precisamos sim ter emoções positivas, mas não pode ser uma vida só de prazeres, só de emoções positivas. Eu preciso ter propósito. A minha vida precisa ter sentido, precisa ter significado. Caso contrário, vai ser uma vida vazia. E a felicidade no trabalho? Quais são os elementos importantes para trabalhar a felicidade no trabalho? Primeiro elemento, gerar emoções positivas. O que são emoções positivas? Alegria é uma emoção positiva, a empolgação é uma emoção positiva, amor. Quando a gente gera emoções positivas, mais do que emoções negativas, porque ao longo do nosso dia, nós somos seres humanos, nós temos diferentes emoções. Ao longo do meu dia eu posso sentir alegria, eu posso sentir tristeza, eu posso sentir raiva, eu posso sentir medo. A diferença é que ao longo do meu dia eu tenha mais emoções positivas do que emoções negativas. E hoje é possível, através de algumas intervenções, gerar mais emoções positivas. Engajamento. Quanto que eu estou engajado naquele trabalho? O quanto que aquele trabalho me desafia? O quanto que eu me sinto útil realizando naquele trabalho? Esse é o outro elemento. Realização. Eu me sinto realizado nesse trabalho? Eu sinto que eu estou crescendo? Eu sinto que eu estou evoluindo? Eu sinto que eu estou aprendendo coisas novas nesse trabalho? Eu sinto que eu estou dando o melhor que eu posso dar e sendo reconhecido por isso? Relacionamentos. Relacionamento, quando a gente analisa todo o universo da ciência da felicidade, é o indicador número 1 em termos de bem-estar. Somos seres sociais, precisamos dos outros. Por isso, inclusive, que durante a pandemia, o isolamento foi tão prejudicial para a nossa saúde mental, porque nos privou dos relacionamentos. E relacionamento, tanto interpessoal quanto no ambiente de trabalho, é importantíssimo para uma vida mais feliz. E por último, propósito. Propósito no sentido de entender o que eu estou fazendo aqui. Tem um autor que eu gosto, Mark Twain, que ele dizia que existem 2 momentos, são os momentos mais importantes da nossa vida. O dia que a gente nasceu e o dia que a gente descobre o porquê a gente nasceu. Qual é o nosso propósito? O que me move? Por que eu estou aqui? De que forma que eu posso honrar esse curto e precioso tempo aqui nesse planeta para deixar ele um tiquinho melhor do que eu encontrei? E esse propósito está alinhado com o propósito da organização? Como é que eu posso sentir que eu estou contribuindo para além de gerar lucro para os acionistas? O Daniel Goleman, um autor da inteligência emocional, ele diz que a felicidade é o estado emocional ideal para o trabalho eficiente. Na realidade, a felicidade é o estado emocional ideal para tudo. Nossa capacidade cognitiva, intelectual, relacional, nossa saúde, tudo melhora quando nós estamos felizes. E aqui, vocês não vão conseguir ver, vou citar, algumas empresas que já estão ao redor do mundo investindo na estratégia da felicidade.
A gente vai, né, conhecer um pouquinho o case da Viminas e do Cicobi, que são duas, né, empresas muito inovadoras. Nós temos, por exemplo, o Grupo Gaia, nós temos a Electra, nós temos, que para mim é muito emblemático, a Ambev criou uma diretoria de saúde mental. A Ambev, né, jamais iria investir em algo que não trouxesse um resultado a médio e longo prazo. Nós temos a Natura, nós temos a Deloitte, nós temos várias empresas que começaram a criar, inclusive hoje já existe a figura do Chief Happiness Officer, ou seja, o diretor, o responsável pela felicidade nas organizações, que não é o RH, é diferente do RH. Ele é responsável especificamente pela felicidade, pelo bem-estar dentro de uma empresa. Já pensou que cargo mais maravilhoso? Maravilhoso. E aí eu quero falar um pouquinho sobre o case da Viminas. Esse case da Viminas, depois a Rubilene vai falar um pouquinho sobre qual foi a visão dela. Vou trazer um pouquinho a nossa visão do Be Happier, que é a empresa na qual eu sou fundadora. Nós incorporamos, nós levamos para a Viminas, junto com a Rubilene, que já tinha essa mentalidade, né, de cuidado, de bem-estar muito aflorado. Foi uma parceria, né, Rafael, um líder extremamente visionário, que observou e falou, nossa, eu preciso investir nisso para que realmente a minha equipe produza mais resultados e eu tenha uma equipe mais feliz. Então, o que foi feito? Nós fizemos um programa durante 9 meses. O que aconteceu nesse programa? Nós começamos com um questionário para analisar qual era o grau de felicidade e bem-estar desses colaboradores. Depois de aplicado esse questionário, nós começamos a treinar os multiplicadores. Treinamos liderança, RH, porque é muito importante, um programa de felicidade, ele precisa ser comprado pelos líderes. Se não houver uma liderança consciente, um programa de felicidade não acontece. Então, o comprometimento da liderança é muito importante e a gente teve isso na Viminas. A gente treina, a gente seleciona o que a gente chama de embaixadores, que são multiplicadores de todo o programa. Por que isso? Porque nós buscamos que a equipe sinta parte, sinta que o processo de felicidade é construído internamente, para que isso não vire só um programa que as pessoas ficam empolgadas uma semana e depois elas, na sua rotina do dia a dia, isso simplesmente cai em desuso. Ou seja, nós buscamos criar uma cultura da felicidade. Depois a gente começa as aulas, são 24 aulas. Cada aula tem um material complementar. As pessoas vão aprendendo sobre felicidade a partir de uma premissa científica muito importante. Felicidade é uma habilidade que pode ser aprendida. Igual tocar um instrumento, igual aprender uma língua. Você pode aprender a ser mais feliz. Mas não só aprender, é importante colocar em prática, para que a gente possa gerar novos hábitos, para que a gente possa gerar uma mudança duradoura e definitiva. Então, além das aulas, a equipe da Viminas praticou. Então, ao longo do processo, foram feitas oficinas, foram feitas práticas para que eles colocassem aquele conhecimento no seu dia a dia. E aí, entendendo um pouquinho da metodologia, o que é um programa de felicidade? Nós entendemos a felicidade como um estado cerebral. Quando alguém fala para a gente que felicidade nasce dentro da gente, você pode acreditar. Mais especificamente aqui no nosso cérebro. Nosso cérebro nada entende do que é bom ou ruim. Né? Por exemplo, tem algum flamenguista aqui? Corintiano? Não, nem tem um corintiano. Imagina se o Corinthians tivesse vencido ontem. Você ficaria muito feliz, né? E você, flamenguista? Você ficaria bem feliz. Vocês entendem que o fato... Foi 0-0, né? Vocês entendem, os dois estão tristes, gente. Mas vocês entendem que o fato é neutro? O fato é neutro. O nosso cérebro interpreta os fatos da forma como nós, né, ao longo da nossa vida, entendemos aquele fato. Só tem um problema com isso. O nosso cérebro primitivo, ele é totalmente focado. Nós temos um viés biológico ancestral que o nosso cérebro foca no que é negativo. Nosso cérebro é como se fosse velcro para o que é negativo e teflon para o que é positivo.
Mas hoje os estudos já mostram que nós podemos mudar isso. E usamos duas metodologias. A psicologia positiva, que é a capacidade que a gente tem, é o estudo de gerar novas emoções positivas, e a gente traz as neurociências, que é o estudo do funcionamento do nosso cérebro, para construir atividades que gerem uma mudança de mindset. O que isso significa? Isso significa protagonismo. É sair daquela posição, eu sou infeliz porque meu pai, porque o governo, porque meu chefe, para ir numa posição de eu não sou vítima das circunstâncias, eu não sou vítima de ninguém, eu sou protagonista da minha história, inclusive da minha própria felicidade. Por que isso acontece? Porque nós descobrimos, quer dizer, a psicologia positiva descobriu que 50% da nossa felicidade ela é prevista pela genética. Então, tem gente que tem uma predisposição genética. 10% pelas circunstâncias da nossa vida, que é onde a gente acha que a felicidade está. A gente acha que felicidade é o que acontece. Só que isso só representa 10%. 40% da nossa felicidade é prevista por nossas atitudes, escolhas, hábitos. E nesses hábitos, a gente tem total controle. E aí, quais são esses 6 hábitos que a gente trabalha no Be Happy? A gente trabalha atividade física, um corpo em movimento é um corpo mais feliz. A gente trabalha a meditação, para que a gente traga as pessoas para o momento presente, para um estado maior de consciência. A gentileza, vários estudos demonstram que a gentileza é um fator fundamental para a felicidade pessoal e no ambiente de trabalho. A gratidão, como uma ferramenta, né, psicológica muito poderosa de mudança de neuroplastia do cérebro, para fazer com que o cérebro trabalhe de uma forma mais positiva. A realização, ter metas, ou seja, a capacidade que a gente tem de evoluir, de crescer, e os relacionamentos positivos. E aí, quando a gente analisa, no final do programa, a gente analisou os resultados. O que apareceu? Uma chuva de palavras, por exemplo, alegria, felicidade, gratidão, paz. E quando a gente olha os números, o que a gente observou em termos de resultados na Viminas? Mulheres têm mais emoções negativas do que os homens. Esse não é um dado só da Viminas, é um dado universal. Então, mulheres tendem a ser mais infelizes que os homens. Solteiros tendem a ser também mais infelizes do que os casados. Bora casar, gente. Pessoas com mais... polêmico, né? Pessoas mais velhas relatam mais emoções positivas no trabalho. 25% foi o aumento, por exemplo, da emoção da gratidão. E o nosso grande resultado é que as emoções positivas aumentaram em 40%. E a gente observou um dado interessante, que inclusive as pessoas que não participaram do programa também tiveram um leve aumento nas suas emoções positivas. Por quê? A felicidade ela é contagiosa. Além disso, que resultados que nós tivemos? Estava entre os top 3 benefícios para os trabalhadores, uma mentalidade de crescimento, uma sensação de protagonismo, né, que até então não era algo que existia, e um aumento de entusiasmos. E aí eu vou chamar a Rubilene, ela vai falar um pouquinho sobre a visão da Viminas, sobre o programa e como que ela está dando continuidade, e depois eu volto. Bom dia, gente. Obrigada, Flávia, pelo carinho aqui. Obrigada, Fabrícia, pelo convite. Nós vamos falar aqui um pouquinho que etapa que a gente está agora do programa, né? Nós passamos o ano de 2021 construindo esse trabalho em parceria com a Be Happy. E agora depois que a gente começa um trabalho desse, não tem como mais parar, gente. Não é possível mais parar. E a gente precisa entender como é que próximos passos a gente começa a dar. Bem, a Viminas é uma indústria que está localizada aqui no Civite 2, na Serra. Trabalha com beneficiamento e transformação de vidros há 38 anos no mercado. Eu estou como gestora de RH há quase 8 anos lá. E há pelo menos 4 anos a gente vem trabalhando no âmbito do cuidado. Essa camisa representa o nosso trabalho desse ano. Cuidar é um trato nosso.
trato no sentido de compromisso e também na forma de tratar as pessoas. Quando a gente terminou o nosso programa BeHappy o ano passado, a gente recebeu um relatório e nesse relatório indicava para a gente aspectos relacionados às relações de trabalho, que era algo que a gente precisava investir e trabalhar no próximo ano. Foi aí então que a gente decide fazer um programa voltado para o bem-estar. A Flávia acabou de falar aqui, né? As relações, somos seres sociais. Por sermos seres sociais, as nossas relações nos impactam positiva e negativamente, então precisamos trabalhar nesse âmbito para conquistar bem-estar. E aí, como é que trabalha bem-estar? A nossa definição foi trazer e habilitar a nossa liderança a partir de um programa que a gente chamou de Learning Lab, um programa onde as pessoas tivessem o desenvolvimento da inteligência coletiva, do autocuidado e do cuidado, porque a gente entende que para cuidar do outro, a gente precisa primeiro cuidar da gente. E aí, amor próprio é a base desse trabalho. Então, o Learning Lab, a base de estudo dele é o livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Os nossos encontros acontecem quinzenalmente, durante 2 horas. O programa tem duração de 6 meses, mas nós ficamos 3 meses trabalhando para implementar o programa. Então, nossa primeira parte do BeHappy, lá do programa de felicidade, teve 9 meses e a gente também está fazendo um novo programa agora, a parte 2, 9 meses também de programa. E o Learning Lab, ele traz o que para a gente? Ele traz possibilidade de aprendizado a partir de vivências, as pessoas aprendendo, fazendo, construindo, experimentando, sentindo, celebrando o aprendizado. E essa colaboração toda, a gente percebe que isso catalisou, ampliou, diversificou o aprendizado das pessoas, porque foi um espaço que a gente abriu multidisciplinar para a gente ter trocas. Então, a gente também continuou no caminho lá das oficinas, dos documentários, dos filmes, das músicas, dos jogos, da gamificação. Então, o nosso estudo traz tudo isso em cada encontro nosso. Bem, e os resultados que a gente quer fazer brotar a partir dessa fase 2 do programa? O que a gente quer com isso? Quais objetivos a gente quer alcançar? Com certeza relacionados a comportamento. Mas, primeiro deles, uma comunicação transparente. E de que comunicação que a gente está falando? A gente está falando de uma comunicação que tenha menos julgamento e mais curiosidade pelas pessoas. Uma comunicação onde eu posso criar um ambiente de segurança psicológica, em que eu possa falar o que eu penso, sem a necessidade de querer te agradar. E aí, então, eu posso carregar menos máscara e menos armadura, porque isso tem um peso muito grande para as pessoas, para cada um de nós. É um peso de 200 quilos a gente querer agradar o outro no dia a dia, no ambiente de trabalho. E quando a gente se libera disso, a gente fica leve e aí pode ter bem-estar. Então, essa comunicação transparente é uma curiosidade pelo outro. Uma escuta ativa e empática. Ativa no sentido da gente se fazer presente, estar atento quando alguém fala, silenciar a voz do nosso pensamento e do nosso julgamento. E empática no sentido de entender que nunca houve 2 pessoas, a que vive e a que trabalha. Que nós existimos na nossa totalidade e na nossa integralidade. Uma reconexão comigo, com o outro, com as equipes e com a empresa. A partir do momento que eu me conecto comigo, que eu sei quem sou, quais são as relações e como essas me impactam e como eu vivo a partir disso, eu consigo fazer e poder escolher, né, sair do modo automático de como eu vou me relacionar daqui para frente com o outro. Né, de que forma eu quero impactar as pessoas positivamente. Aprender com o que tem por trás dos comportamentos. O Freud diz assim, quando eu falo do outro, eu estou falando mais de mim
do que do outro. O que isso quer dizer? Quer dizer que por trás de um comportamento, por exemplo, de uma pessoa que está reclamando de que não viu uma comunicação, mesmo que a empresa tenha publicado em todos os canais, e essa reclamação não é pela primeira vez, é a mesma pessoa reclamando daquilo, ela está falando de uma má comunicação da empresa ou ela está falando de uma necessidade dela ser vista, por exemplo? Né? Do que a gente está falando? Que comportamento que tem por trás disso? Essa reclamação é sintoma ou ela é causa? A gente também quer desapegar da verticalização das linhas de pensamento. E aqui, gente, a chave para o engajamento. O que é isso? Eu fazer as coisas para as pessoas? Não. Fazer as coisas com as pessoas. Quando tem o para, a gente tem uma necessidade de ter algo que é reconhecimento. Imagina eu implantando um programa de felicidade desse dentro da empresa e 72% das pessoas participando e o restante não querendo aderir. E aí como que eu ficaria, né? Nossa, um programa desse e as pessoas não querem. Esse tanto de gente não quer aderir. Então a gente não fez o trabalho para as pessoas, a gente fez com elas. E isso faz toda a diferença para que a gente queira e ganhe o engajamento deles. O trabalho do engajamento, ele se dá no nosso dia a dia, lá da indústria, que é assim, procedimento real é diferente de procedimento descrito, né? Quantas vezes a gente descreve procedimento para o outro fazer e, na realidade, não é aquilo que acontece. Então, a gente tem que desapegar dessa forma de pensar. E, por último, gente, a gente precisa ressignificar uma frase que a gente escuta muito dentro das organizações, que é: os fins justificam os meios. A necessidade do cuidado não nos permite olhar só para o resultado mais. A necessidade do cuidado exige de nós a possibilidade de dividir a nossa atenção para o como e para o resultado. Cuidar depende de olhar para o como. E, para finalizar, assim, uma frase final aí para a gente poder pensar, levar para casa e refletir é: enquanto tudo muda no mundo, o que não tem mudado é a necessidade de cuidar das pessoas. Obrigada pela atenção, gente. Se tem algo que foi fundamental no sucesso do programa do BeHappier Nave Minas, foi a figura da Rubilene. Foi um RH extremamente comprometido, extremamente engajado, que tinha um conhecimento, que tinha uma visão de cuidado que vai muito além. Então, inclusive, eu queria novamente pedir uma salva de palmas para a Rubilene. E eu quero trazer, infelizmente vocês não vão conseguir ver as imagens, mas é um resuminho do programa Nave Minas, mas vocês vão conseguir ouvir o áudio. Quando falo meu nome, são várias as reações. Alguns me abraçam, outros se afastam e poucos não dão bola. Mas tá tudo bem, eu tô sempre aqui. Só peço que não se deixe levar por quem diz que eu sou inacessível. Você, que aprendeu com o BeHappier os passos para chegar mais fácil até mim, sabe bem do que eu tô falando. Quem sou eu? Eu sou a felicidade. Os 6 últimos meses na Nave Minas foram feitos de ótimos papos, teorias inspiradoras, dinâmicas revigorantes e convívio intenso com o universo da ciência da felicidade. Sim, chegamos ao final da primeira etapa do programa BeHappier Nave Minas. Vamos ter saudade do contato diário com a equipe, mas estamos muito felizes por tantos terem se engajado e aprendido de coração aberto. A vocês, toda a nossa gratidão. Agora, vamos deixar a felicidade em suas mãos e as nossas sempre estendidas para você. BeHappier, felicidade se aprende
Você é prova disso. Então, um pouquinho, né, um resuminho do que foi o programa. E dando continuidade, eu quero encerrar com 7 motivos para investir em felicidade e bem-estar da equipe. Primeiro, um aumento dos resultados. Todos os estudos mostram que investir em felicidade e bem-estar traz mais resultados. Redução de despesas, turnover, gastos médicos, absenteísmo. Atração de talentos, a gente está vivendo um momento muito complexo. As pessoas estão abandonando os seus empregos, mesmo pessoas que ganham altos salários. E muitas saem porque não estão felizes. Então, se a gente quer atrair novos talentos, a gente precisa investir nisso. Reputação, um momento de ESG. Felicidade, bem-estar, saúde mental entra no S do social. Ou seja, se eu quero uma empresa com alta reputação, eu preciso também fazer esse investimento. Legado. Eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Eu quero chegar no final da minha vida como empresária e falar assim, que diferença eu fiz? Óbvio que no bottom line eu quero lá gerar meu lucro, gerar meus resultados, mas eu quero ter uma lembrança, eu quero chegar no final da vida com muito orgulho de tudo que eu construí e do impacto que eu tive na vida das pessoas. Maior atratividade aos investidores e retorno sobre o investimento. Foi criado, um pesquisador, Dan Ariely, ele criou um índice que empresas que investem em felicidade e bem-estar, elas têm um índice de valorização na Bolsa de Valores. Isso foi, inclusive, validado pelo JP Morgan nos Estados Unidos. Então, empresas que investem em felicidade e bem-estar têm 12% a mais de retorno. E elas são mais atrativas aos investidores. Investidores, quando vão analisar aquela empresa, se ela tem esse elemento, ela se torna mais atrativa. E, por fim, porque felicidade, investir, cuidar das pessoas, como está ali na camisa da Rubilene, a gente não combinou isso, é o certo a ser feito. Então, eu quero convidar vocês para uma prática. Vocês acharam que vocês iam sair daqui sem praticar, né? Eu falei o tempo inteiro de felicidade é prática. A gente vai fazer uma breve meditação. Quem aqui nunca meditou? Nossa! Só vocês dois que nunca meditaram? Então, maravilha. A gente vai fazer a meditação da bondade amorosa, onde vocês vão desejar o bem para as outras pessoas. Vocês vão começar desejando o bem para vocês mesmos, depois para alguém que vocês amam, depois para alguém que vocês precisam perdoar e, por fim, para um grupo maior, que pode ser para esse grupo que está aqui. Então, vocês vão acompanhar, vocês vão repetir mentalmente comigo as frases que eu disser. Vocês vão fechar os olhos. De preferência, se puderem, descruzando as pernas, coluna ereta. Direciona a respiração para o coração. Esquece um pouquinho o mundo lá fora. Fica aqui. Concentra no coração e respira. Agora vocês vão desejar o bem para vocês mesmos. Repita mentalmente. Que eu seja feliz. Que eu tenha amor. Que eu tenha saúde. Que eu tenha paz. Agora vocês vão visualizar alguém que vocês amam muito. E vocês vão repetir mentalmente, pensando nessa pessoa, direcionando esse amor para essa pessoa. Que você seja feliz. Que você tenha amor. Que você tenha saúde. Que você tenha paz. Agora vocês vão visualizar alguém que vocês gostariam de perdoar ou que tenha causado algum tipo de tristeza no seu coração. Visualize essa pessoa na sua frente. Que você seja feliz. Que você tenha amor. Que você
tenha saúde. Que você tenha paz. Agora vocês vão expandir esse amor. Pode ser para esse grupo aqui, reunido nessa sala. Pode ser para os familiares de vocês. Pode ser para o seu bairro, o seu prédio. Visualize o grupo. Que vocês sejam felizes. Que vocês tenham amor. Que vocês tenham saúde. Que vocês tenham paz. Respira. Pode abrir os olhos, pode voltar. E aí, todo mundo bem? Essa meditação específica é uma meditação extremamente poderosa. Que os estudos mostram, pessoas que meditam essa meditação específica de forma regular e constante, têm uma redução no envelhecimento celular em até 10 anos. Eu até brinco com as meninas, eu falo, meninas, não precisa mais de botox. Agora é só meditação da bondade amorosa daqui para frente e a gente vai ficar novinha em folha. E para a gente encerrar, eu quero dizer que vocês que estão aqui presentes, vocês têm a capacidade de transformar. Se tem um grupo que pode mudar isso, é esse grupo que está aqui. Então eu convido vocês a plantar essa sementinha da felicidade. Existe um texto que eu gosto muito, é um texto chinês, que ele diz, se você quer ser feliz por um dia, tome um porre. Se você quer ser feliz por uma semana, como um porco. Se você quer ser feliz por um ano, case. Se você quer ser feliz para sempre, seja um jardineiro. E cuide, plante, regue, cuide da sua felicidade todos os dias. O que vocês estão fazendo aqui, não é à toa que vocês vieram, vocês estão dando o primeiro passo, é a sementinha. O brotar, o florescer, vai depender de cada um de vocês, do que vocês vão fazer com essa informação que vocês tiveram. Porque no final do dia, olhar para trás e falar, nossa, eu tive, eu transformei, eu fiz algo a mais, eu pude tocar a vida de milhares de pessoas, ou às vezes eu posso tocar a vida de uma pessoa. Tem um verso, quando você salva uma vida, você salva o mundo. E às vezes um ato desse pode salvar uma vida. Então cabe, é uma escolha. A partir de agora, o que vocês farão com isso é a escolha de vocês. E a gente espera que vocês façam florescer essa felicidade. E para só ilustrar, eu trouxe uma lembrancinha, é um cartãozinho, que ele é uma semente de margarida. Então vocês podem picar esse cartãozinho, vocês plantam e vai germinar uma margarida. É uma lembrança nossa para vocês. Meu muito obrigada. Vou passar a palavra agora para a Sandra. Obrigada, gente. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Parabenizo a ASES por mais um CANEG aí, um evento tão relevante. Aqui promovendo, essa articulação empresarial. Eu agradeço o convite por estar aqui, viu, Flávia? A Flávia, que é uma especialista em felicidade, uma amiga e parceira já de muitos anos, um prazer imenso estar aqui. Rubilene, maravilhoso, um prazer te conhecer e ver esse trabalho belíssimo que você desenvolveu na Viminas. Parabéns, eu acho que já aprendemos muito aqui. E esse convite, quando chegou, eu falei assim, caramba, nós só estamos começando o projeto, o programa de felicidade no Cicobi. Mas, desde então, acho que já foi um belo aprendizado
E eu acho que vale a pena compartilhar com vocês, que são os empresários aqui, o que leva, né, uma empresa a optar por implantar um programa de felicidade, ok? Inicialmente me pediram para falar um pouquinho do Sicoob. Eu acho que o nosso diretor Alair, aqui presente, junto com a nossa equipe, já fez essa apresentação, mas é sempre um orgulho tremendo para a gente falar dessa empresa, tá? Especialmente do Sicoob aqui no Espírito Santo, que congrega 7 cooperativas, é um sistema financeiro cooperativo capixaba, voltado para atender as necessidades plenas financeiras dos associados, pessoas físicas e jurídicas. E que ao final do exercício a gente compartilha os resultados, não só econômicos, mas os resultados sociais, que isso deixa-nos assim muito gratificados com o trabalho que a gente vem fazendo. Então, através de projetos sociais contínuos na comunidade, nós contribuímos diretamente para esse desenvolvimento local. Só para vocês terem uma ideia dessa dimensão, nós estamos em pleno Outubro Rosa, né? Onde nós sabemos que teve uma queda de 33% no Espírito Santo com relação ao exame de mamografia desde o início da pandemia. A nossa expectativa nesse mês, até meados de novembro, é realizar 14 mil mamografias gratuitas em todas as localidades que nós estamos. Para ter uma ideia de uma ação que a gente realiza continuamente. Bem, o Sicoob Espírito Santo, especialmente, está atuando no estado do Espírito Santo, Bahia e Rio de Janeiro, onde nós temos 169 agências, tá, distribuídas em 106 municípios. Essa informação é importante na hora que a gente pensar como fazer um programa de felicidade com mais de 2.000 pessoas em 169 estabelecimentos distintos, com culturas, inclusive, distintas. Bem, em toda a nossa trajetória, nós fomos construindo políticas, estratégias, planos de valorização dos nossos colaboradores. É um dos nossos principais valores da empresa, é o respeito à valorização da pessoa. Não podia ser diferente, porque uma empresa cooperativa, ela nasce da união de pessoas e tendo o propósito, como a Alair falou muito bem, que o nosso propósito está na força de conectar as pessoas para que juntos possamos fazer o que nós fazemos, de forma econômica e de forma social. Por isso, dentro desses valores que sempre dirige ativamente as nossas estratégias, nós desenvolvemos políticas, desde planos de carga e carreira, regras de meritocracia, remunerações variáveis, Dia da Saúde, Jornada da Empatia voltada para a saúde mental. Desenvolvemos planos de treinamento e desenvolvimento dos nossos colaboradores de forma contínua, não somente pontual. Enfim, foram várias estratégias que a gente vem adotando ao longo desses anos, e isso nos permite, mais uma vez, sermos certificados pela GPTW, como a Flávia já mencionou aqui, uma empresa internacional que certifica as melhores empresas para se trabalhar. Então, mais uma vez, nós fomos reconhecidos. E o interessante, infelizmente não dá para vocês verem, que quando a GPTW perguntou aos nossos colaboradores o que faz você permanecer no Sicoob, a primeira resposta, tá, com maior pontuação, ele diz o seguinte: é a capacidade de eu me desenvolver e fazer a carreira nessa empresa. Esse foi o primeiro ponto. O segundo mais votado foi o alinhamento dos propósitos da empresa com os meus propósitos pessoais. E, em terceiro ponto, ele diz que é a possibilidade de equilibrar a minha vida pessoal com a vida empresarial. Então, se vocês, os empresários propriamente, podem falar assim, mas se o Sicoob já tem isso tudo, por que desenvolver um programa de felicidade, né?
apesar de tudo que você já falou, Flávia, que a gente já está mais do que consciente de que é necessário. Mas aqui eu trago algumas reflexões sobre a nossa visão inicial que startou também esse processo, né? Nós, olhando para dentro, a gente está bom. Mas como o nosso diretor fala, né? 99%, né? Assim, Elaí? 100% a gente, é sinal de que a gente tem como melhorar sempre. Então, a gente não pode se acomodar. Olhando para hoje, olhando para dentro, nós estamos bem. Mas quando a gente... Opa, acho que aqui apagou. Mas quando a gente olha para o mercado, nós verificamos o seguinte: a pandemia acelerou muitas mudanças. Principalmente a mudança com relação ao modelo de trabalho que nós temos. Muitos se questionam que não querem mais um trabalho rígido, não querem mais uma carga horária definida, um local fixo. Então, isso já acelerou uma série de mudanças que começou a gerar questionamento. Como que eu posso ser mais feliz com outras modalidades de trabalho? Nós estamos vivendo um grupo formado por 4 gerações diferentes. 4 gerações diferentes. A geração mais experiente é aquela geração que encara que para ser bem-sucedido tem que trabalhar muito. A geração mais recente entende que a gente pode trabalhar menos e gerar muito e ser feliz. Então, essa diversidade de geração, ela está exigindo uma liderança muito mais humanizada. E nós sabemos que não estamos totalmente prontos para essa gestão de pessoas, essa liderança humanizada. Eu não estou falando que as pessoas, os nossos líderes, não são bondosos, não é isso. É a nossa dificuldade de compreender essas diferenças, porque a comunicação é diferente, como vocês bem falaram. Então, esses são sinalizadores do mercado que dizem assim: nós precisamos estar atentos, nós precisamos buscar conciliar o que temos já de bom com as mudanças que estão por vir. Um outro comportamento do mercado é que a visão com relação ao trabalho, ela mudou. O trabalho antes era visto como um fardo e como apenas um meio de gerar riqueza para a nossa subsistência ou gerar alguma realização. Agora não, o trabalho, ele é o principal vetor, principal mecanismo de realização pessoal. Ele é o principal, ele está desde a Bíblia, dos filósofos, eles trazem isso. Só que a gente não compreendia, nós fomos talhados num aprendizado de que quanto mais trabalharmos, melhor seríamos. Hoje mudou-se um pouco. Hoje, a visão é que a gente deve ter esse equilíbrio. Eu preciso trabalhar, mas eu preciso me realizar. Eu preciso estar conectado com o que eu faço. Por isso, a grande busca, né, do alinhamento do meu dom, dos meus talentos com o que eu faço. Ah, isso quer dizer que eu só posso fazer o que eu gosto? Não. Eu tenho que fazer o que às vezes eu não gosto, o que às vezes me incomoda. Mas quando a gente consegue fazer esse alinhamento o mais próximo possível, melhor a pessoa estará mais realizada, mais feliz. E não temos dúvida de que o engajamento dela será maior. E os resultados que vão vir, resultados econômicos, resultados sociais amplamente falados, resultados de equipe, serão muito superiores. E um outro ponto é com relação à nossa vida. Hoje em dia, a gente está com a vida, a gente aprendeu a ter um tratamento totalmente personalizado. Você tem um celular, você tem os aplicativos que te tratam individualmente. Da mesma forma, os nossos colaboradores querem ser tratados de forma individual. Eu quero eu quero que eles me escutem, eu quero participar, eu quero dar minha contribuição. E nisso a gente tem que fazer muito trabalho, sim, com toda a nossa, com toda a nossa liderança, sim. Como eu digo, a gente só está iniciando o nosso trabalho.
Por isso que nós chegamos à decisão de que é por isso que vale a pena a gente investir num programa de felicidade, porque desenvolvendo, né, os aspectos pessoais, porque é assim que começa, né? Nós promovemos uma conscientização pessoal sobre as dimensões que interferem na felicidade, tanto dos liderados quanto dos nossos líderes, para a partir daí a gente trabalhar todo esse aspecto na equipe e desta forma a gente trabalha então um desenvolvimento organizacional que vai gerar maior produtividade, reduzir talvez um futuro turnover. Muitos profissionais, como a Flávia disse, estão saindo do mercado de trabalho. A gente vê inúmeras reportagens sobre isso, então precisamos estar atentos. As empresas têm que ser um local em que os profissionais queiram atuar, onde eles serão felizes, onde será bom para eles, onde será bom para a empresa. E quando a gente tem empresas fortalecidas, nós temos uma sociedade fortalecida. É desta forma. Por isso, nós optamos em implantar um programa que se chama FIC, Felicidade Interna do Cooperativismo. Ele tem uma metodologia que foi desenvolvida pela OCB Nacional, a Organização das Cooperativas Brasileiras. Aqui no Estado do Espírito Santo, nós somos a primeira a estar implantando. Tá? E, na sequência, ela trabalha 9 dimensões, tá? Mas, na sequência, tem um vídeo que explica bem rapidinho, um vídeo de 1 minuto que explica sobre esse programa. Nossa história começa lá no sul da Ásia, no reino do Butão, onde o progresso também é medido pelo FIB, a Felicidade Interna Bruta, um indicador de desenvolvimento social que complementa o Produto Interno Bruto. Essa é a nossa inspiração para o FIC, Felicidade Interna do Cooperativismo. Mais do que um programa, é uma ferramenta de gestão que busca elevar o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas, ao mesmo tempo que contribui para a melhoria dos processos de gestão da cooperativa. Já está mais do que provado que a felicidade influencia no desempenho organizacional, melhorando os índices de produtividade, de inovação e de satisfação no trabalho. A abordagem do FIC é apoiada em estudos científicos e evidencia isso. Nossa metodologia funciona assim. Todos preenchem um questionário de autoavaliação. A partir dele, o índice FIC é calculado e o nível de felicidade das cooperativas é mensurado, o que se torna um guia valioso para implementar ações que promovam a qualidade de vida das pessoas e a melhoria dos resultados das cooperativas. Tudo isso é feito com base nas dimensões do programa, que são governança, padrão de vida, educação, bem-estar, meio ambiente, cultura, vitalidade comunitária, uso do tempo, saúde. E é assim que o FIC gera bem-estar não só para as pessoas, mas para toda a organização. Afinal, pessoas felizes produzem mais e melhor. E quem não quer ser feliz? Vamos juntos? FIC, Felicidade Interna do Cooperativismo. Portanto, como eu disse, a gente só está no início. O que nós fizemos até agora a partir dessa conscientização? Nós lançamos o programa para todos os nossos mais de 2.100 funcionários, colaboradores. Tá? A Flávia participou do lançamento do nosso programa de forma virtual, onde nós apresentamos o macro que seria desenvolvido. E nesse lançamento nós já divulgamos que teríamos abertura de vagas para quem fossem os nossos felicitadores. Como nós temos 169 agências, nós precisávamos de pessoas que seriam os nossos pontos focais, as pessoas multiplicadoras desse programa na localidade. E a partir daí eles se inscreveram, 250 felicitadores, receberam uma capacitação e estão fazendo já um trabalho belíssimo, mesmo estando no início do processo. Os nossos felicitadores fizeram a sensibilização, aplicamos o questionário. Nós tivemos 1.603 pessoas respondendo os questionários. Olha que fantástico, 76% de todo o nosso quadro participou, sentiu necessidade. Automaticamente, quando ele respondia, ele já recebia uma devolutiva de como estão os seus aspectos de felicidade nas 9 dimensões. Inclusive, cada dimensão
ela traz 10 posições, 10 situações. Então, é uma oportunidade já de começar a fazer a autoconsciência, né, para preparar para uma mudança. Acabamos de receber os resultados gerais, e aí o nosso próximo passo, então, é a gente fazer a devolutiva aos nossos felicitadores, com quem nós vamos desenvolver um plano de ação, e eu espero que todas essas ações que vocês fizeram, Flávia e Rubilene, sejam contempladas também no nosso programa. Aqui, então, não dá para vocês verem, mas eu trouxe aqui um exemplo. O índice máximo é 3, tá? 0, 1, 2 ou 3. Nós atingimos aqui um índice de 2,15. E dentre as 9 dimensões, já tivemos um sinalizador amarelo de 2 dimensões, que é a saúde e o uso do tempo. Já estou encerrando. Então, a partir daí, a gente vai estar desenvolvendo, então, as ações para concluirmos, né, e darmos andamento a esse projeto. Mas, sem sombra de dúvida, o papel já de imediato desses felicitadores locais estão fazendo uma grande diferença. Nós temos uma felicitadora aqui que está nos apoiando muito nesta parte. Então, ela está levando para a prática esses momentos de relacionamento, de qualidade, de valorização e de celebrações. Então, aqui, infelizmente, não dá para ver algumas fotos, mas nós temos, desde quando recebe um novo colaborador, além do kit da empresa, os colaboradores estão sendo recebidos de forma mais diversificada, com flores, com chocolate. Isso não tem preço. Nós temos ocasião em que a funcionária recebeu a certificação dela, portanto, foi contemplado naquele momento, ou uma formatura de graduação também sendo celebrada em comunidade, na equipe. Então, isso faz uma grande diferença, e é por isso que eu estou aqui para dizer o seguinte: vale a pena a gente fazer iniciar um programa, por mais simples, por mais que possamos entender que isso não faz parte da empresa, mas ele está diretamente vinculado ao nosso papel. Muito obrigada pela atenção. Nós queremos agradecer muitíssimo às nossas expositoras. Tivemos aqui realmente momentos especiais, liderados por nossos expositores, a Flávia, a Sandra, a Rubilene. Nosso muitíssimo obrigado. Nós não poderíamos encerrar esse nosso encontro sem abrir ao menos um espaço para pergunta, caso naturalmente a plateia queira. Por favor. Já temos lá um interessado. Faremos... Não, já tem um lá. Já tem. Obrigado. Agradecemos, Agostinho. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Ricardo, eu trabalho na Baker Tilly. Obrigado pelas palestrantes. Um tema maravilhoso. Como a maioria aqui são empreendedores e empresários, eu acho que as realidades elas são muito díspares, de forma que fica, cada um quando ouve isso quer implementar do seu jeito. Então surgiu aqui uma conversa aqui atrás e eu queria compartilhar com vocês. Existem certos níveis de necessidade que precisam ser resolvidos antes de tratarmos temas como os que vocês apresentaram. Por exemplo, uma empresa de engenharia que constrói galpões, por exemplo, tem 40 funcionários. Ela não sei se ela consegue compreender essa linguagem da felicidade antes que, por exemplo, seja feita uma análise socioeconômica dos seus poucos 40 funcionários. E eu quero compartilhar uma experiência pessoal, eu me sinto à vontade para falar isso. Eu sou egresso da área da saúde, eu era muito exigente com a apresentação branca, sapato branco, não podia ter uma sujeira, e certa vez numa greve de ônibus eu me voluntariei para levar as pessoas em casa, e estava chovendo. Quando eu cheguei na casa da colaboradora, eu fiquei com muita vergonha do que eu fazia, do que eu cobrava, do que eu exigia, e isso mudou muito a forma de pensar. Então eu quero colaborar com isso aí, dizendo o seguinte: a gente precisa entender quem é o nosso funcionário, e eu não entendia. Então fica o pecado confessado
para vocês e um agradecimento por vocês estarem trazendo um tema que está assim, sabe, é uma espécie de utopia organizacional. É claro que nós temos que perseguir isso aí, né? Mas tem que rever as coisas antes, tá, gente? Muito bem. Tá bom. Muito obrigado. Bem, senhoras e senhores, nós temos um compromisso no CANEG de sermos o mais fiel possível ao horário limite para o evento, tendo em vista os demais compromissos que os nossos participantes têm em suas agendas diárias. Contudo, nos permitimos ainda uma pergunta, desde que ela seja muitíssimo breve. Pergunta, Agostinho, quer fazer? Então lá, Agostinho, uma pergunta direta, por gentileza, me permita até... Direta para Flávia, e vai ao encontro do que ele colocou. Então Jobim um dia cantou assim: tristeza não tem fim, felicidade sim. Então, como é que a gente trata isso na nossa organização, visto que passamos por aquilo que ele colocou, que tem necessidades que são urgentes e que precisam ser cuidadas para além dessa felicidade que a gente tanto almeja, mas que as pessoas vivem. E dá só um depoimento muito rápido, por favor. É assim, o Cicobi é um agente de felicidade. Eu dou o depoimento da minha empresa. Nós começamos há 6 anos atrás com 6 trabalhadores, nós hoje somos mais de 60. E naquela época o Cicobi foi o nosso parceiro. Então eu gosto sempre de dar esse depoimento, porque a felicidade que rola dentro do Cicobi vem para dentro da nossa fábrica, que hoje tem 60 famílias lá sendo abençoadas. Obrigado, por favor. Respondendo vocês dois, esse é um ponto muito importante, né, de ser colocado à luz. Felicidade, primeiro, não é a ausência de tristeza. Existe uma grande confusão entre felicidade e alegria. O contrário de tristeza é alegria. Alegria é uma emoção que é passageira. Ao longo do meu dia eu tenho diferentes emoções e é natural que seja assim. Felicidade, diferente da emoção, ela é um sentimento, é muito mais uma forma, uma filosofia de vida, uma forma de enxergar, um estado de contentamento que se tem com uma vida, mesmo uma vida imperfeita, mesmo uma vida que tenha momentos de tristeza. Então, por exemplo, quando a gente desenvolve um programa de felicidade, a gente traz isso à tona. Por que isso é importante? Porque dentro da nossa vida existem coisas que a gente controla, e existem muitas que a gente não controla. E como a gente não controla muitos fatores, a gente vai ser infeliz o resto da vida? Não. Então é possível você ter uma releitura da sua existência através dessas práticas. Trazendo a questão econômica. Muita gente associa, pessoas, né, que têm muito dinheiro são pessoas mais felizes. Qual é a relação entre felicidade e dinheiro? Dinheiro não garante felicidade, mas a ausência de dinheiro prejudica bastante a felicidade. Ou seja, pessoas em situação econômica que realmente elas não têm acesso à educação, moradia, saúde, essas pessoas têm bastante dificuldade em ser felizes. Mas atingido determinado patamar, o dinheiro tem um impacto pequeno na percepção de felicidade. Existem outros elementos que compõem a felicidade. Então, trazendo para a realidade de uma empresa. Quando a gente fala dentro de uma empresa, a gente tem 2 tipos de salário. Você tem o salário financeiro, que sem dúvida é importante que essas pessoas recebam um salário justo, mas você tem um salário emocional. Não pode ter só o salário emocional sem ter o salário financeiro. Não dá, por exemplo, para rodar um programa de felicidade numa empresa que simplesmente coloca seus funcionários no nível muito abaixo de mercado, por exemplo, salarial, em que as pessoas têm dificuldade de comer. Realmente não funciona. Então você tem que ter o equilíbrio entre os dois. Só que ao mesmo tempo muitas empresas acham que só ter um bom salário é o suficiente para manter um funcionário feliz. E não é. Por que isso acontece? Porque nós nascemos com um sisteminha que se chama adaptação hedônica. A gente se acostuma, se habitua ao que a gente tem. Então, um salário que... Eu tenho um salário. Se eu acho que eu vou ter um aumento de salário, isso vai me fazer mais feliz? Vai. Durante os 3 primeiros meses. Com o passar do tempo, você se acostumou àquele salário, você vai querer um salário mais alto. E isso não termina nunca. Nós somos seres insaciáveis.
Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. E não é nada de errado em querer crescer, evoluir, ganhar mais. É não achar que isso é a razão da felicidade e nem achar que isso é o que vai trazer, somente isso vai trazer satisfação para os colaboradores. Então é um equilíbrio entre o salário financeiro e o salário emocional. Respondi? Ricardo, te respondi? Obrigada, gente. Ok, muito obrigado mais uma vez. A excelente participação, Flávia. Um show, muito obrigado, Flávia da Veiga. Os aplausos da nossa plateia. Também para Sandra, Helena, Rubilene, as nossas palestrantes. Nosso muitíssimo obrigado. Já encaminhando para o final do nosso CANEG, gostaria de convidar aqui o representante do Centro de Formação de Condutores da Serra. Chegou um pouquinho atrasado, é o nosso novo associado. Vem aqui, por favor. Centro... Aqui? Ah, muito bem. Gostaria então de convidar a Leonelli, que retornasse aqui ao palco, Leonelli, para fazer a entrega do botão aos representantes do Centro de Formação de Condutores da Serra. Muito obrigado por estarem se filiando à ASIS, fazendo parte, integrando-se a esta família. Vamos também já encaminhar o sorteio dos brindes fornecidos aqui pela Vitória Wagner. Todos estão com números? Todos com números? Muito obrigado. Os aplausos para o nosso novo associado, gente. Isso. Muito obrigado. Vamos então para o sorteio, todos com números. Vamos lá. Me permitam para agilizarmos. Presidente, com sua permissão, eu vou sortear aqui, tá bom? Para ganharmos tempo. Gostaria de convidá-lo, mas vamos ganhar tempo aqui. Primeiro brinde vai para o número 84. Quem está de posse do número 84 aí? 84, por favor, fique de pé, para que o senhor possa levar isso. E eu, acidentalmente, já peguei um segundo número. Quis pegar um, peguei dois. E é o número 176. 176 está presente? Número 176, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, não está presente. Brindes da nossa Vitória Wagner, parceira que nos recebe tão carinhosamente, cedeu seu espaço aqui para que pudéssemos realizar o CANEG. O número sorteado agora foi o número 44. 44, vejam aí o 44. 44, dou-lhe uma. 44, oi. Ah, viu lá? Deu tempo ainda. 44, vamos fazer a entrega do brinde enquanto eu sorteio o outro aqui. Parabéns, hein? Próximo número sorteado vai para 191. 191. 191. 191. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. 191. Ah, muito bem. Nossa, que ótimo. 91. Mais um. 147. 147. Ótimo. Por favor, avantes. 147. Mais um aqui. Ótimo. Olha, gente. Enquanto eu vou sorteando aqui, lembro que o nosso próximo CANEG será dia 9 de novembro. 9 de novembro. E será lá no Stephen. Dia 9 de novembro no Stephen. Eu acho que só tem mais um, não? Esse que está no número 118. 118. 118. Ah, que ótimo. Parabéns. Já temos aí. Mas agora temos também um momento especial. Gigi Scheider, associada da ASIS, gentilmente preparou um mimo, um kit da Mary Kay para nossas palestrantes. Eu gostaria então que a Gigi viesse aqui fazer a entrega às nossas palestrantes destes mimos da Mary Kay e que nos permitirá, em sinal de agradecimento, mais uma vez aplaudi-los. Muito obrigado. Brindes da Mary Kay. Pois bem, senhoras e senhores, assim encerramos esta edição do CANEG, o CANEG de número 202. Agradecemos muitíssimo a presença, a participação de todos vocês.
Lembramos, dia 9 de novembro, o nosso próximo Caneg, além do 8 de dezembro, o Prêmio Mérito Empresarial. Ambos os eventos serão no Steffen, Centro de Eventos. Já deixa agendado, 9 de novembro, próximo Caneg. Tenham todos um bom dia, ótimos negócios.